Fala galerinha, professor Rigel falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2009, segunda aplicação. A empresa SWED Celulose faz o transporte de seus rolos em contêineres num formato de um cilindro. Em cada um deles são transportados 3 rolos de celulose de raio igual a 1 metro, tangentes entre si 2 a 2 e os 3 tangentes ao cilindro que os contém. Contudo, a empresa está interessada em descobrir o espaço que fica vago entre os rolos de celulose e o contêiner que os contém, para preenchê-lo com resíduo de papel. Para conhecer o espaço vago, é necessário determinar o raio do cilindro que contém os 3 cilindros pequenos. Esse raio é igual a. Então veja, a questão ela é um pouquinho difícil porque ela não traz o desenho. O desenho seria alguma coisa mais ou menos assim. Eu tenho um cilindro maior, eu estou olhando, é como se olhando o cilindro de cima, né? E eu tenho 3 cilindros menores aqui, tangentes 2 a 2. Deixa eu ver se eu consigo fazer o desenhozinho para não ficar tão feio, né? Então tem um cilindrozinho menor aqui, tem outro cilindrozinho menor aqui, e tem um outro cilindrozinho menor aqui. Beleza? Todos eles com o mesmo raio. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar esses 2 centros aqui, ó, vou ligar esse centro daqui, vou ligar esse centro daqui, vou ligar esse centro daqui. E ligando esses 3 centros, no caso, ligando esses 3 centros aqui, eu vou acabar formando um triângulo equilátero. Ok? E aí, como o raio dos cilindros menores é 1 metro, então esse cilindro equilátero, ó, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui também é 1, 1, 1 e 1. Então, esse triângulo equilátero tem raio 2. Beleza? Perdão, tem lado 2. Raio não, lado 2. E esse ponto aqui, esse pontinho aqui, que na verdade é o centro desse círculo maior, e também é o centro do triângulo equilátero, para eu calcular o raio, eu preciso calcular essa distânciazinha aqui, ó, que seria exatamente o raio, né? O raio aí do círculo maior. Ok? Então, vamos ampliar um pouquinho esse triângulo, só para visualizar melhor a ideia. Ó, você tem aqui esse triângulo, que é um triângulo equilátero. Esse ponto aqui é o centro desse triângulo. Esse pontinho aqui, que é o centro do triângulo. Chamar de ponto O. E aí, eu vou precisar calcular o raio desse círculo maior, sei lá, vamos chamar de R, né? O raio do círculo maior, que eu vou chamar de R, vai ser esse pedacinho daqui até aqui, que seria esse pedacinho aqui, ó, que eu vou chamar de X, somado a esse pedaço aqui, que é 1 metro, né? Somado a esse que é 1 metro, que seria o raio do círculo menor. Então, esse pedacinho aqui eu vou chamar de X, que é esse pedacinho aqui, mais 1. Então, se eu quiser encontrar esse raio maior, é só fazer esse X aqui mais 1, que é o raio do círculo menor. Beleza? Então, o meu problema todo é descobrir esse pedacinho aqui, que é o X. E aí, como é que eu faço para descobrir esse X? Esse X, porque esse ponto aqui é o centro do triângulo, né? Então, a ideia é que eu divido a altura do triângulo em 3 partes. Eu divido a altura do triângulo em 3 partes, ó, 1, 2, 3. 3 partes. E esse X vai pegar 2 dessas 3 partes. Então, ó, esse X vai ser 2 das 3 partes da altura do triângulo equilátero. E aí, quem é a altura do triângulo equilátero? Uma formulazinha que é interessante vocês lembrarem. A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Não esquece essa formulazinha. Então, isso aqui vai ficar 2 terços de L raiz de 3 sobre 2. Aí, posso cancelar esse 2? E esse L é quanto? 2, porque é o lado do triângulo equilátero, né? Esse lado aqui, ó, esse lado aqui mede 2, esse lado aqui também mede 2, esse lado aqui também mede 2. Então, esse L, na verdade, é 2. Então, isso aqui vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3. Ok? Então, o raio vai ser 2 raiz de 3 sobre 3 mais 1.
E aí é só tirar o MMC, MMC é 3, né? 3 por 3 dá 1, vezes 2 raiz de 3 dá 2 raiz de 3, mais 3 por 1, que aqui embaixo tem 1, né? 3 por 1 dá 3, vezes 1 dá 3. Vai ficar 2 raiz de 3 mais 3 sobre 3 metros, né? Então, gabarito aí, ó, 2 raiz de 3 mais 3 sobre 3 metros. Gabarito vai ser letra E de explica aí. Beleza? Então, tá aí, né? Uma questãozinha interessante. Ela ficou um pouquinho complicada justamente porque você não teve o desenho da questão, né? Você precisou fazer o desenho. Mas esse problema aqui já foi cobrado em algumas outras situações em Enems posteriores, né? Problema muito parecido, que você tem círculos menores dentro de um círculo maior. Então, na prática, é um problema de geometria plana. Porém, acaba sendo um problema de geometria espacial, porque ele fala sobre cilindro. Mas é um problema de geometria plana. Beleza? Essa foi mais uma questão do nosso quadro XP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.